Então a gente vai começar aqui o nosso bate-papo com o Jairo, o Rafa, a Débora aí do Cross Cardio. A gente conheceu eles aí, a gente está desenvolvendo algo juntos aí, uma parceria, mas o objetivo é trazer esse bate-papo aqui com a Brand Fit, como a gente tem feito, com outros convidados, para a gente se inteirar mais do mercado, a gente saber a visão aí do mercado de fora também, né? Uma experiência que eles trazem aí bem forte. Então, a gente vai aproveitar toda essa experiência aqui, bater esse papo. Eu quero começar aí vocês se apresentando. Então, se apresentem aí, contem um pouco aí do Cross Cardio também, qual que é a proposta. Vamos lá, então, vou começar me apresentando como fundador do Cross Cardio. Fui eu que criei o método e meu nome é Jairo, sou brasileiro, nato do interior de São Paulo aí, nascido, né? Nato, a gente já está falando italiano aqui. Nascido no interior de São Paulo. Comecei a minha carreira aí no Brasil como atleta de aeróbica de competição, quando ainda no final dos anos 80 e início dos anos 90 até 2000 foi bem forte a modalidade, né? E a cidade da onde eu venho, de origem, eu sou de Taubaté, mas na verdade eu morava em Pinda, e Pinda era muito forte, porque tinha um grupo lá, inclusive, que moravam ali, que foram campeões brasileiros, seja no trio feminino que no trio masculino. Então essa modalidade foi bem forte. Eu comecei meio que brincando, fazendo um atleta disso aí meio que de brincadeira. Tinha 2 amigos meus que treinavam ali, e quando eu fui ver, acabei me apaixonando por esse mundo de academia, que na verdade o fato que eu fui parar dentro da academia, a razão principal foi porque eu jogava futebol, tive uma torção no calcanhar direito, e na reabilitação fui parar na academia para a parte de reabilitação ortopédica, depois já funcional. Na época eu não tinha todos esses termos, mas era essa a ideia. E quando comecei a ver esse pessoal fazendo aeróbica e me apaixonei por isso, comecei a entrar naquele mundo e troquei o futebol pela aeróbica. E dali nasceu todo o processo, então dali começa nessa brincadeira, mas realmente foi esse o percurso. E depois nós ganhamos o campeonato estadual aí, e na época a televisão cobria todos esses eventos, então ajudou bastante na difusão da minha pessoa como profissional e professor de ginástica, porque nessa brincadeirinha aí acabei virando professor também. E depois disso fui para a Europa, onde eu fui completar os meus estudos em fisioterapia, que era uma coisa que eu já tinha em mente. Me formei em fisioterapia. Na Europa, dando aulas, comecei dando aula na Europa num lugar dificilíssimo. Foi para mim um grande challenge, um grande desafio, porque eu dava aula na universidade já. Eu vim direto para a Europa, dar aula dentro da universidade. Para o primeiro curso que tinha feito uma pós-graduação em fitness na Europa era em Barcelona, na Espanha. E eu fui trabalhar ali com eles, que a academia que fazia esse processo na universidade chamava FEAD, e eu fui trabalhar com eles ali, e dali começou a minha carreira profissional como professor internacional, porque através deles surgiram vários contatos para vários países do mundo, onde eu até fui apresentar o projeto deles em outros países, porque eu falava inglês, e eles me mandavam em outras universidades para apresentar o projeto. E nisso, eu estou fazendo bem breve mesmo para contar para vocês a história, e ali nisso acabei um dia chegando até a Itália, e ali na Itália me apaixonei, porque fui parar num lugar onde que finalmente tinha achado um clima bem parecido com o Brasil, que era no sul da Itália, que era na Sicília. E ali me apaixonei pelo local, primeiramente porque tinha esse clima maravilhoso, e secundariamente porque depois conheci a minha esposa, acabei casando, fiz filhos, e então me apaixonei 2 vezes. E esses foram os motivos pelo qual acabei ficando por aqui. Nessa história toda, fazendo anos aí de professor, personal e inclusive personal training, comecei em 1998, era ainda o pessoal nem conhecia bem esse termo, mas fazendo também direito. Esses anos eu sempre tive
a certeza e a confirmação durante os anos que a modalidade que traz a melhor rentabilidade para as academias são os cursos coletivos cheios, claro. Os cursos coletivos cheios ele consegue otimizar porque ele faz com que a academia tenha uma boa aquela relação qualidade-preço, né? Serviço que você dá, você consegue otimizar naquela hora, porque você tem 30 pessoas trabalhando juntos e tal. E com essa ideia, nos anos eu tinha lançado programas de treinamentos para isso mesmo. O primeiro foi a Capoeira Training, que até hoje ainda tem vários professores que fazem aqui na Europa, que eu usei todos os movimentos da capoeira, porque eu fazia capoeira, e trouxe a capoeira como um treinamento funcional para fazer uma aula de ginástica funcional com a capoeira. E foi muito legal, funcionou bem, inclusive no Brasil tem também professores que ensinam o meu método aí. E depois eu da Capoeira Training, que na época não sabe, quando você lança alguma coisa no mercado, tem que casar tantos mecanismos, né? Momento, metodologia, produto, continuidade, assim por diante. O Capoeira Training funcionou, mas não pegou aquele voo que eu pensava. Mas foi um método bem forte, aí, com certeza foi um cartão de visita para vários países do mundo onde eu dei aula. E depois eu fiz um outro programa, o 300. 300 era baseado, a gráfica, a propósito, Jéssica, para você que é o seu aí, era muito engraçado que a gente tinha se inspirado naquele filme Os 300 Espartanos, não sei se vocês então. Sim. A gente baseou naquele filme ali, exato. Né? Era 2006, esse programa foi lançado em 2006, a Capoeira Training foi em 2002. A gente, em 2006, quando eu lancei esse programa, eu me inspirei naquilo ali e a gente fez uma gráfica bem power, assim, né? 300 calorias em 30 minutos. Então, aquele programa foi já o início do cross cardio. Na verdade, a gente estava lançando já uma coisa que, sem saber que chegaria no que chegou hoje. Porque eu lancei ele baseando-se um treinamento que era já todo monitorado com cardiofrequencímetro, e a gente fazia e monitorava os alunos, vendo se realmente eles conseguiam queimar 300 calorias em 30 minutos, o que não era simples, porque era tudo sem cargas externas, então só com o corpo livre. Então, quando você pegava uma pessoa que tinha um bom treinamento, e que era levinho, que a massa corporal não era tão exagerada, fazer ele queimar 300 calorias era uma loucura, porque era muito difícil, em 30 minutos. Sim. Então, aquele ali foi um processo de inicialização do que a gente fez com o cross cardio depois. Foi um programa que funcionou bem também aqui, mas não tanto na Itália quanto nos países europeus como a Alemanha, a Noruega, na Rússia, porque a gente, eu que apresentava esses programas, e a ginástica funcional aqui em 2006 na Itália ainda não tinha ainda tanta abertura no mercado. Em 2006 quem estava explodindo aqui na Itália era a Zumba. Então, não podia ter ainda, o funcional não podia ser, não tinha mercado, né? O CrossFit chegou depois em 2010, 2008, que foi quem realmente colocou os dois pés para dentro para forçar, né? Esse lado relativo ao funcional. E depois disso, a propósito de 2010, em 2010 eu já tinha feito apresentador por outras empresas importantes aqui, dando aula, e aí recebi o convite para também representar a Reebok. Aí comecei a trabalhar com eles em 2010 e trabalhei com eles primeiro na Europa, depois da Europa me convidaram também para ser o representante também italiano, e dentro da Reebok eu me formei depois com vários cursos de CrossFit, fiz vários, inclusive tive a oportunidade de fazer com os melhores deles, porque eu tive várias vezes, né? Tive várias oportunidades. E fiz weightlifting, level 1, level 2, gymnastics, fiz quase todos os cursos. Só não completei depois porque eu não tive mais tempo mesmo para fazer, mas fiz 4 dos cursos deles. E naquele momento ali, quando eu comecei a amadurecer, eu falei, acho que eu achei um modelo que para salas de cursos vai ser a coisa certa, porque eu entendi bem, eu analisei o pró e contra e vi também qual era a mentalidade e achei que dava para encontrar alguma coisa que podia ser aquele anel de junção, né? Aquela ponte que poderia fazer entre o velho fitness e essa tendência nova de fitness.
E ali eu criei o CrossCard. Eu comecei a estudar ele em 2014, 2013 comecei a estudar. 2012 já estava com a ideia. 2013 eu comecei a estudar e provar. 2014 eu fortaleci bastante a intensidade de buscas aí, de treinamentos, testando com vários tipos de alunos diferentes. E dali, depois disso, em 2015 eu apresentei o CrossCard na Europa e daí nasce o CrossCard. Então, fiz uma apresentação bem longa, mas porque eu apresentei não só a mim mesmo, mas também o CrossCard, para quem está ouvindo aí a conversa agora, fica conhecendo um pouco mais do método e como que nasce esse método aqui na Europa. Então ele traz toda essa experiência de quase de tendências, não tendências e ao mesmo tempo know-how de fisioterapia, porque a ideia nossa, como CrossCardio, é muito forte isso nos nossos cursos, a gente tenta demonstrar bem isso, é fazer com que a gente trabalhe sim com um condicionamento físico importante, mas ao mesmo tempo de prevenção. Então, se a gente trabalha ao mesmo tempo com a prevenção, o aspecto de fazer com que as pessoas possam fazer um treinamento de alta intensidade sem ter nenhum tipo de lesão e ter só uma progressão de crescimento, de melhorias, foi um processo longo aí para encontrar a quadra certa, mas a gente conseguiu e o motivo pelo qual hoje está crescendo cada vez mais aqui na Europa e agora a gente vai fazer crescer aí com vocês. Sim, com certeza.